Começa amanhã a 17ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, que vai até o dia 14 de julho. O autor homenageado dessa edição será o escritor, jornalista e engenheiro Euclides da Cunha, que, entre outras obras, escreveu Os Sertões. Para falar sobre a mostra e também da importância desse tipo de evento para a nossa literatura, a gente está recebendo aqui nos estúdios do Morning Show o Pedro Pacífico, que é advogado, formado pela USP e criador do perfil Bookster nas redes sociais, gerado justamente para incentivar o hábito da leitura. Olha, o sucesso foi tão grande que ele também criou um canal no YouTube em parceria aqui com a Jovem Pan. Você com certeza já deve ter visto ele aqui durante a nossa programação, compartilhando suas experiências e dicas literárias. Pedro, bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo no nosso programinha de rádio. Muito obrigado, bem-vindo. Muito obrigado, pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Vamos lá, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente começar aí, da Flip, da importância, da Flip específica desse ano, que tem como o escritor homenageado, como eu disse, o Euclides da Cunha, e que começa amanhã. Você vai participar de algumas mesas ali do evento? Conta pra gente como vai ser a tua participação nessa 14ª edição da Flip. Então, a Flip, hoje em dia, ela tem a mesa principal dela, que é a programação principal, que tem a curadoria, mas o que cresceu muito nos últimos anos e que vem crescendo é a programação paralela também, são as casas paralelas. Então, não só aquela mesa principal, que tem um acesso restrito que você precisa pagar para entrar, mas também tem essas mesas paralelas que são criadas por diferentes revistas, instituições, cada uma tem um certo temática a ser abordada. Sim. Então eu vou participar de algumas discussões nessas casas paralelas, não na programação principal. Deixa eu me corrigir aqui, eu falei 14ª, é a 17ª, edição da Flip, que acontece em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, bem na divisa aqui com o estado de São Paulo. O que você achou da escolha do Euclides da Cunha, do homenageado desse ano? Dá para falar um pouquinho aí pra gente sobre essa obra, Os Sertões, esse clássico da literatura brasileira do Euclides da Cunha? Realmente é um clássico da literatura brasileira. O Euclides da Cunha, ele tem uma formação bem diversificada, ele é engenheiro, jornalista, sociólogo, ele tem um conhecimento muito grande, e a obra dele não é uma obra tão acessível, não, no sentido de que todo mundo lê, porque ele traz nas obras um conceito e uma escrita um pouco mais técnica também. Uhum. No caso de Os Sertões, ele não vai só falar da guerra em si, da Guerra de Canudos, mas ele vai dividir em 3 partes o livro, e uma delas, por exemplo, a primeira, ele vai falar sobre a terra. Sim. Então ele vai trazer aspectos técnicos sobre a região, sobre a plantação que tem lá. É preciso coragem para ler a primeira parte dos Sertões. Geografia. Se você não desiste na primeira parte dos Sertões, você é guerreiro. Ele faz um estudo muito profundo sobre o local. Roubou meu comentário, eu ia falar que eu nunca tive coragem de ler Os Sertões. Não, é que a primeira parte é literalmente topografia, é um monte de coisa, você fica pensando para onde estamos indo. É uma leitura Depois fica muito bom, as outras partes sim. Mas Pedro, então, tem um pano de fundo, todo o pano de fundo, mas antes de chegar nesse panorama da Guerra de Canudos, da Batalha de Canudos ali, ele descreve todo, os costumes da região. Ele quer introduzir o leitor realmente antes da guerra, situar o leitor, porque ele foi lá como jornalista para acompanhar a Guerra de Canudos, e ele resolveu fazer um trabalho muito extenso de pesquisa mesmo. Então é um trabalho magnífico, é a obra mais famosa, ele tem outras também, mas não é tão fácil, assim, uma coisa que você vai lendo, não tem uma fluidez tão comum. O que a Flip, claro, quando homenageia esse, você bota a luz naquele escritor, na obra daquele escritor, claro. E na vida pessoal dele também, que inspirou muitas outras obras, porque ele tem um desfecho muito trágico de vida, com traição e morte. Sim, sim. Mas tirando essa parte óbvia da homenagem, ter o intuito de botar a luz e tal, o que você acha que pode estar por trás dessa escolha também, nessa edição da Flip, da obra e dessa obra específica do Euclides da Cunha? Então, é difícil a gente dizer qual o motivo específico, mas o que eu já ouvi falar de pessoas que até são mais especialistas,
é que foi até uma certa surpresa a escolha dele para ser homenageado. Não se esperavam, tanto porque por ele ter uma produção bem mais restrita e mais técnica, mas é trazer aqui a discussão de conflitos, né? A gente vive um momento de conflitos sociais, de conflitos ideológicos, então acho que isso ele soube trazer muito bem na obra, e talvez faça repercutir por meio das outras mesas que vão ser lá discutidas. Então trazer outros autores que também tratem desse aspecto, ou também tratem do nacionalismo, né? Isso eu acho que vai estar bem presente na Flip. E foi obviamente uma pergunta retórica, porque eu imaginei que você fosse caminhar por esse lado na tua resposta, porque a gente vive uma situação que pode encontrar paralelos nessa obra, né, hoje em dia, né? E hoje se discute muito a questão do racismo, tem aquela coisa do determinismo racial na obra, né? Essa questão que era muito comum em escritores, foi muito discutida as frases e os posicionamentos, por exemplo, de Monteiro Lobato na obra. Tem toda uma discussão acerca disso, né? De como eram tratadas a raça mestiça, digamos assim, e que no Grandes Sertões tem uma conotação de sub-raça, né? Era uma característica dessas pessoas da época tratar disso. Era um momento em que o Brasil República ali, né, fazia frente ao que seria o Brasil a partir dali, a partir dos escravos alforriados, da população indígena, dos camponeses que compunham mesmo aquele vilarejo, né, aquele arraial ali de Canudos. Tinha toda uma discussão até política, né, com o Floriano Peixoto, no caso, tinha acabado de falecer. Foi um cara que foi 2 vezes vice-presidente, assumiu a presidência com a saída do Marechal Deodoro. Tem todo um contexto em função da formação da República e do que viria a ser esse Brasil mestiço que a gente tem hoje, com questões que estão sendo muito discutidas hoje em dia. Temos de racismo, a questão das classes sociais, a questão do poder militar do Brasil, o que volta à tona com a figura de um presidente militar da reserva. Eu acho muito interessante tudo isso que tem como conteúdo na obra e o que a gente vive no Brasil hoje em dia. Só receio se o grande público vai conseguir absorver essas entrelinhas, assim. Eu acho que até isso faz de Sertões ser um clássico da literatura, né? Quando a gente fala de clássicos, qual que é a principal característica, até um termo que o Ítalo Calvino fala no livro dele, Por que Ler os Clássicos, que os clássicos são atemporais. Então são livros que, apesar de terem sido escritos há 100, 200, 300 anos, eles não foram escritos só para aquela determinada sociedade daquele tempo, só para aquele determinado local do autor vivia, mas pode ser lido por qualquer pessoa, a qualquer tempo, por tratar de temas universais, né, por tratar de conflitos humanos, por exemplo, que são inerentes a nós, e a pessoa que sofreu há 300 anos e sentiu uma determinada sofrimento, eu vou sentir igual hoje em dia. Até hoje as pessoas querem saber se a Capitu traiu o Bentinho ou não, gente. Determinados assuntos são universais. Nunca se chega a uma conclusão. Nunca se chega a uma conclusão, mas ainda assim tudo segue sendo discutido. Acho que Machado de Assis nunca imaginou que isso ia virar, né, um cerne da obra. Assim. A Flip ficou grande demais, que você falou aí que nem todo mundo consegue entrar nas mesas de discussão, nos eventos, que tem que haver eventos paralelos. Ela ficou grande demais para o público? Eu acho que tem um pouco a questão da limitação do espaço, né? Paraty não é uma cidade grande, tem o centro histórico, que é onde é desenvolvida a Flip, então tem essa limitação e acaba, então os hotéis, por exemplo, da região acabam esgotando muito rápido, ficando muito caro, isso limita um pouco o acesso, sim. Mas, ao mesmo tempo, e o que eu venho falando é que além da Flip, tem muitos outros festivais e festas literárias pelo Brasil que as pessoas não sabem e são pouco conhecidas. Então, eu incentivo as pessoas de procurar mesmo outros festivais similares perto da sua cidade, né, que você não precisa gastar muito para ir, que sejam mais acessíveis. Mas, Pedro, ir para Paraty é mais legal. Realmente, tem essa questão do local, que até virou patrimônio. É uma praia, a cidade é bonita. Dá para dar uma navegada. Mas é tão corrido, tanta coisa acontecendo que no final você não consegue nem curtir direito. Mas é um ambiente sensacional, isso dá um up, sim, na Flip.